laboral, mais especificamente sobre o uso do WhatsApp ou outros aplicativos similares para comunicação, transmissão de dados, enfim, transmissão de arquivos em geral. Por que esse assunto é extremamente relevante? A utilização do WhatsApp, da tecnologia em geral, ela é muito benéfica, ela é muito positiva. Ela veio como uma aliada para as relações humanas. Porém, precisa-se ter cuidado para utilizar, especialmente no ambiente laboral. Quando nós estamos falando sobre uma utilização individual, uma utilização com um colega de trabalho, mas não do ambiente laboral, não tratando das relações profissionais, isso é muito tranquilo, porque a responsabilidade ela é de cada um. A responsabilidade ela deixa de ser do empregador, é sua responsabilidade individual. E é uma grande responsabilidade, porque independente de onde você esteja, o que você fala é sua responsabilidade. O que você escreve é sua responsabilidade. Porém, quando nós trazemos isso para o ambiente laboral, quem é o responsável legalmente por tornar o ambiente laboral saudável, harmonioso? É o do empregador essa responsabilidade. A partir do momento que o empregador permite, ou pelo menos não proíbe, a utilização do WhatsApp, a formação de grupos de conversa e, enfim, a utilização normal no dia a dia de trabalho para tratar das relações de trabalho, ele traz essa responsabilidade. Então, é sempre importante e prudente que um supervisor faça parte desse grupo e faça a proibição de atos desrespeitosos. Todo ato desrespeitoso cumpre, em primeiro lugar, ao RH, mas igualmente aos superiores à estabilização. Ou seja, um funcionário começou a agir de forma desrespeitosa no WhatsApp, cabe ao superior direto que faz parte daquele grupo já coibir, já bloquear. E se for o caso, informar o RH para que o RH converse com esse funcionário e entenda o que está acontecendo. Muitas pessoas acabam se escondendo por trás desse aplicativo, por trás de um celular, para falar, para escrever o que não conseguem falar. E isso tem que ser proibido pela empresa. Tem que ser rapidamente vetado, rapidamente tomada uma ação em relação a isso, para que isso não aumente, para que isso não ganhe corpo. Com isso, o principal, a empresa vai estar cumprindo sua função social, dentre elas, criar um ambiente harmonioso para esses funcionários. Afinal de contas, o funcionário ele passa mais tempo dentro da empresa com aqueles colegas de trabalho do que na própria casa, com a própria família, com os próprios familiares. Por isso é extremamente importante frutificar isso, tornar isso palpável para o funcionário, que aquele é um ambiente seguro. O segundo ponto, o funcionário ele precisa assumir responsabilidades. Então, se a responsabilidade dele, se a função dele é dirigir um veículo ou, por exemplo, uma máquina, ele jamais pode estar distraído com o celular. Se nós estivermos falando dentro de um ambiente de uma indústria, com toda certeza vai ser fiscalizado. Porém, se estivermos falando de um motorista, que é impossível essa fiscalização porque ele está dentro de um veículo viajando na estrada, aí cabe ao funcionário a responsabilidade, assumir essa responsabilidade de não pegar o celular, de não acessar mensagens ou áudios ou ligações enquanto estiver no volante, enquanto estiver em direção. E por que tudo isso é tão importante? Porque ao empregador cabe cientificar, ao empregador cabe criar um termo aditivo ao contrato de trabalho ou no próprio contrato de trabalho, cientificar esse funcionário das regras, dos riscos e das punições. Porque o funcionário, quando, nesse exemplo citado,
ele assume a responsabilidade, acessa o celular enquanto dirige, ele assume também um risco de causar um acidente. Isso é muito sério. Precisa ser cientificado, precisa ser conscientizado. Isso precisa ser uma cultura da empresa. A cultura, ela é muito importante porque aquilo vira uma regra tão firme que ninguém tem coragem de quebrar, porque sabe que vai existir punição. Então, para o uso do WhatsApp, é extremamente importante que a empresa crie um termo de responsabilidade, colocando as regras claras, explicando para o funcionário. O funcionário ele vai assumir obrigações e esse termo vai ficar guardado. Porém, o mais importante não é assinar e guardar, é colocar em prática. É de tempos em tempos fazer uma reciclagem com o funcionário, novamente conscientizar.